Olá, queridos alunos, aqui é o professor Mário Neto. Vou fazer um vídeo curto com a resolução e comentário das questões do formulário. Na primeira questão, você deveria marcar qual dessas quatro alternativas é uma substância composta. Para isso, nós temos que ir lá no nosso material de apoio e encontrarmos o conceito de substância composta. Substância composta são substâncias formadas por dois ou mais elementos químicos. Portanto, quando você olha aqui os exemplos de substância composta, você pode ver que tem dois ou mais elementos químicos. A água tem dois elementos químicos, o gás carbônico tem dois elementos químicos, o metano tem dois elementos químicos e o ácido cianídrico tem três elementos químicos: hidrogênio, carbono e nitrogênio, tá? Então, esses são exemplos de substância composta. Quando você vai aqui na alternativa, a alternativa correta seria a letra B. Segunda questão. Qual das alternativas contém apenas substâncias compostas? Ainda na mesma linha de raciocínio, né? A letra A não poderia ser, porque nitrogênio é substância simples. A letra, embora esteja fora de ordem, né? Mas aqui a letra C tem CO2, H2O e C6H12O6, né? Que é a glicose. Então, você pode ver que na letra C, todas as substâncias têm dois ou mais elementos químicos. Então, seria essa a resposta certa. Bom, quarta questão. No sistema representado pela figura a seguir, os números de fases e componentes são, respectivamente, então, diante dessas quatro alternativas, você teria que analisar essa imagem e dizer quantas fases e quantos componentes. Vamos lá, fases. Vamos lá no nosso material de apoio. Fase é porção que apresenta aspecto visual igual e homogêneo. Ou seja, aqui tem quantas partes, você consegue ver a diferença em quantas partes diferentes, né? É visível que você consegue ver a parte da água, a parte do cubo de gelo e a parte do óleo. Ou seja, você consegue ver três partes diferentes, então aqui você consegue ver três fases. O que seriam os componentes? Os componentes são as substâncias envolvidas nessa mistura, né? Então, quais são as substâncias? Primeiro é o óleo. E o outro componente dessa mistura é a água. Porém, a água está nas duas formas físicas: no estado líquido e no estado sólido. Portanto, nós temos dois componentes, que é o óleo e a água. Então, a resposta certa seria três fases e dois componentes, ou seja, letra C. E a quinta questão. A mistura de água e álcool é... Então, vamos aqui ao nosso material de apoio. Toda mistura que apresenta apenas uma fase é considerada uma mistura homogênea, né? Então, água e álcool ela é considerada uma mistura homogênea e que apresenta estado líquido. Então, a resposta certa seria a letra C. A sexta questão, que era uma questão extra aí, diz o seguinte: em um laboratório de química foram preparadas as seguintes misturas: água e gasolina, água e sal, água e areia, gasolina e sal e gasolina e areia. Quais dessas misturas são homogêneas? Bom, água e gasolina são immiscíveis, ou seja, uma não dissolve na outra, tá? Então, é heterogênea. Água e sal é homogêneo, tá? Água e areia é heterogênea, apresenta duas fases, a água e a areia no fundo. Gasolina e sal. Gente, o sal não dissolve na gasolina, tá? Então, se você colocar sal na gasolina, o sal vai ficar todo lá no fundo do recipiente. Então, forma uma mistura heterogênea. Gasolina e areia. A gasolina e a areia também formam uma mistura heterogênea, tá? Então, aqui a única mistura homogênea seria a alternativa 2, a letra D.